Estamos ao vivo, tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube, né? Agora eu tô de @novo, @eumariachantal, tanto no YouTube quanto no Instagram. E terça-feira, às 8 horas, nós temos um encontro marcado para falarmos sobre tecnologias ancestrais. Hoje eu separei uma ferramenta muito poderosa para a jornada de autoconhecimento de vocês e acredito muito que vocês vão gostar. Desde já, a galera que está aí no Instagram, dá bastante coraçãozinho, envia o aviãozinho para os contatos. A galera que está no YouTube também compartilha bastante, que falar sobre ajudar pessoas a conhecerem, desmistificar o ciclo menstrual de uma forma simples e de uma forma amorosa é o que eu vim fazer aqui. E vim trazer um conteúdo muito, muito gostoso para vocês. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Maria Chantal. Eu sou pesquisadora autodidata do corpo feminino e venho aqui, através das plataformas, trazer meus saberes, trazer minhas pesquisas, para que dessa forma a gente possa desmistificar e também entender o que é o corpo em si e principalmente o que é nosso e o que não é, porque diversas vezes a gente traz pra gente conhecimentos, entendimentos, crenças, na verdade, que são familiares e que não são nossas. E o autoconhecimento nos permite separar, né, o joio do trigo, digamos assim, o que é nosso, o que não é, o que a gente pode manter na nossa vida, o que a gente deve manter na nossa vida, o que a gente precisa desde já tirar da nossa vida, e não à toa, por entender o quão poderoso é o autoconhecimento, eu bato tanto nessa tecla por aqui. Então, continuem por aqui. Manda essa live para quem você achar pertinente, porque eu vim aqui compartilhar autoconhecimento com vocês, compartilhar tecnologias ancestrais toda terça, 8 horas da noite. E como pesquisadora autodidata há um tempo, eu venho sentindo que isso falta muito no nosso dia a dia. Sim, aconteceu uma desconexão muito grande com os conhecimentos dos nossos ancestrais. Isso dado mesmo pelo racismo e pelo machismo, onde toda uma tecnologia que não for lida como branca vai ser, primeiro, deslegitimada, não vai ser entendida como cultura, e segundo, vai ser marginalizada, porque vai se entender que não é tecnologia de verdade. Isso quando não for demonizada, que é o que comumente acontece, né? Onde a gente olha para tecnologias da população não branca e vê num lugar de muita marginalização, um lugar extremamente problemático. Então, é importante pontuar essas questões aqui, porque a gente está fazendo um resgate. A gente está fazendo um resgate de uma cultura que construiu esse país, construiu o mundo. É uma cultura que foi muito importante para a construção das tecnologias que a gente conhece hoje, mas quando é uma cultura falada, pontuada por pessoas pretas, ainda continua sendo muito marginalizada, demonizada, fica num lugar mesmo como se fosse menor, como se não fosse um conhecimento. Através do autoconhecimento eu já falei aqui que a gente consegue desconstruir e principalmente desconstruir o racismo, que, gente, vamos assumir que a gente recebeu uma educação racista, né? Uma educação que mesmo para pessoas pretas, para pessoas não brancas, vai ser uma educação que vai nos distanciar daquilo que é nosso. Então, conversar sobre isso é extremamente importante, né? E a ferramenta que eu vim falar hoje é uma ferramenta para ajudar a gente a se planejar
mas num planejamento possível, num planejamento que está dentro da nossa realidade. Essa ferramenta é um lunário, né? Tem o lunário de 2021, mas também mandala lunar, calendário lunar, que são ferramentas que nos ajudam a entender o movimento da Lua e entender o quanto que o movimento lunar colabora para as feituras, para nossa organização de forma individual e de forma coletiva também. Então hoje eu vou estar trazendo isso para vocês, porque é um conhecimento muito pertinente, um conhecimento que ao longo da vida de vocês, que vocês forem pondo em prática, vocês vão entender porque eu prezo tanto em falar quase que diariamente disso aqui para vocês. É porque a gente precisa voltar a enxergar a nós mesmos como seres integrados à natureza, não mais como seres separados, que é o comumente acontece, né? Quando se fala de natureza, parece que eu estou falando de plantas, estou falando lá fora, estou falando de coisas extremamente alheias, mas não, natureza sou eu, natureza é você, está conectada à natureza, está conectada a mim mesma, está conectada aos meus, a quem eu chamo de família por escolha ou de família por laços sanguíneos. Então, é por conta disso, dessa paixão que me move em ver o quanto que se planejar de acordo com a Lua colabora para uma harmonização nossa também. Então, primeiro, por que tecnologia ancestral? Né? Tecnologias ancestrais é o tema de toda a live de terça às 8 horas. E tecnologias ancestrais para falar de Lua, porque é um movimento, é um entendimento que já se tem há muito tempo, do quanto que a Lua exerce influência em nós, como seres humanos, né? Isso é uma coisa dada e atualmente cada vez mais vem se comprovando cientificamente sobre isso. Então, a Lua é um astro que eu gosto muito de falar, que eu sou muito apaixonada. Não necessariamente você precisa entender sobre astrologia para continuar assistindo essa live. Eu gosto e sou extremamente didática, então continua aí que você vai entender essa minha paixão por esse astro. A Lua é um astro que se diz irmão ou irmã da Terra, né, porque foram astros formados aproximadamente no mesmo período de tempo. A Terra foi formada primeiro e a Lua foi formada posteriormente com o choque de asteroides, né, onde a compactação de tudo que sobrou desses asteroides se formou a Lua. A Lua é um astro que não tem brilho próprio, mas que tem a capacidade de refletir brilho, né? E a gente vê ela refletindo mensalmente em cada ciclo o brilho do Sol. A Lua a gente vai ver ela nas fases crescente, cheia e minguante, e durante a fase nova a gente não vai ter a capacidade de ver, porque ela vai estar sem a capacidade de refletir a luz do Sol por conta da proximidade, né? Quanto mais próxima do Sol, menos brilho a Lua vai refletir, quanto mais distante do Sol, mais brilho a Lua vai refletir. E esse astro também é importante por conta do quanto que exerce influência na gente. Eu sempre pontuo por aqui que a Lua exerce influência na Terra de forma que permite que o nosso planeta esteja em uma inclinação de 23 graus. E essa inclinação faz com que a Terra não gire tão rápido, permitindo então assim a existência de vida, né, por aqui. E
Essa influência, esse poder de atração é porque a Lua é um astro que vai se comunicar lindamente com as águas, né? É um astro que vai exercer influência sobre as águas. Ela exerce influência sobre os oceanos, vai exercer influência, consequentemente, sobre qualquer modo de vida que tenha água em seu corpo. Então você, ser humaninho querido, alecrim dourado, composto 70% de água, como acreditar que você não seja totalmente influenciado pela Lua? Isso é um erro. Por isso, tão importante a gente estar atento mesmo a esse astro e olhar com um pouco mais de curiosidade, um pouco mais de respeito e delicadeza. A Lua também, ela vai ter sua própria ciclicidade, ou seja, seu intervalo de fases, né? Um ciclo lunar, ele vai acontecer ali a cada 28 dias, a cada 29 dias, onde a gente vai ver a Lua atravessando todas as fases, né? Tem gente que divide essas fases de 16 partes, tem gente que divide essas fases em 8. Eu particularmente divido em 4, porque dessa forma eu consigo explicar de uma forma simplificada e até didática para vocês. Então, trazendo o ciclo lunar aqui, é importante para que a gente consiga entender que, por nós sermos natureza também, precisamos retornar a nos movimentarmos de forma cíclica. Precisamos entender que nós também temos um ritmo, não somos lineares, independente de você ter útero ou não. Até porque basta, né, como eu estou pontuando aqui, que tenha água. A gente precisa retornar a esse modus mais respeitoso com a nossa própria essência de movimento. Entendendo que a vida tem seus altos, tem seus baixos, que o nosso dia a dia vai ter seus picos e seus momentos mais baixos. Entendam do modo que for, não necessariamente positivo e negativo, viu? Então, um ciclo lunar vai ser esse intervalo entre uma lua nova e outra. E a lua nova, ela vai se dar quando o Sol e Lua estão juntinhos. Né? Falando de uma forma astrológica, Sol e Lua no mesmo signo, temos lua nova. Durante a lua nova, a gente não consegue observar a lua a olho nu, né? Existe uma dificuldade de percepção da lua, mas te digo que ainda que você não veja, o seu corpo sabe que é lua nova. Toda a natureza, que a gente faz parte da natureza, é bom pontuar aqui sempre, toda a natureza sabe a fase da lua em si, o nosso consciente que precisa estar atento. Então, Sol e Lua no mesmo signo, Sol e Lua juntinhos, por estar muito próximo, a Lua não vai conseguir refletir a luz do Sol e a gente não vai conseguir perceber. E o que essa fase nos ensina? A fase de Lua Nova é uma fase que nos ensina a intencionar, né? Lua Nova é um período propício para plantio. Plantio através dos pensamentos que você tem com maior constância, plantio através das suas ações que você faz com maior constância, através dos seus hábitos, plantio através do que você fala também, é uma forma de você plantar. A lua nova nos faz esse convite. E eu gosto de trazer muito essas reflexões lunares, porque também nos ajudam a termos um modo de vida mais condizente com a nossa própria essência, sabe? Entender que tem um momento de fazer e tem um momento de pausar nos ajuda a agirmos com maior sanidade
principalmente diante de uma sociedade que nos diz o tempo todo que devemos produzir, 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 que descansar é errado, que descansar é coisa de preguiçoso, que tempo ocioso é coisa de gente que não tem nada para fazer, que você sempre deve ter algo para fazer, porque isso mostra o quanto de valor você tem. Só que isso é um pensamento errado, isso é um pensamento extremamente colonial de nossas mentes e dos nossos corpos, e aí trazer esse retorno para um pensamento, um olhar para a Lua, um planejamento de acordo com a Lua, nos ajuda também a desconstruir esses racismos de cada dia, né, onde a gente vai ter que operar dentro de uma dinâmica extremamente eurocêntrica, extremamente europeia, cansativa e desrespeitosa. Então, Lua Nova é um período propício para intenções, elaborações, descanso e ao mesmo tempo início, projeção de lançamento. Lua Nova é um período onde, quando se fala sobre as águas, e a gente pensa em tudo que tem água, né, nosso corpo, as plantas, os oceanos, a gente vai pensar nessas águas todas se movendo de uma forma mais vagarosa, né? Onde essas águas vão estar no seu nível mais baixo, onde essas águas vão nos ensinar ao silêncio também, à observação, a intencionar, ao criar no escuro, ao criar quando ninguém está vendo. Então, Lua Nova é esse momento. Intencione aquilo que você quer criar, né? Pense outro cuidado que você deve tomar, ou mesmo ensinamento. Perceber como é que tá a sua cabeça, quais são os pensamentos que você tem com maior frequência, quais são os hábitos que você tem no seu dia a dia. A Lua nos traz essa reflexão, né? Não é somente um astro que vez ou outra a gente percebe que mudou de fase ou não, mas um astro que está nos ensinando cotidianamente, sabe? Então tem um olhar mais sensível, mais delicado a Lua. Falei então aqui, Lua Nova é um período propício para intencionar. Então, Lua Nova, um período onde Lua e Sol estão no mesmo signo. A gente começa então a cada 2 dias e meio a ver a Lua ganhando mais luz. Então ela vai se afastando mais do Sol. E chegamos até então na fase de Lua crescente, ou no quarto crescente, né, onde a gente vê a meia-lua, aquela divisão onde metade da lua está iluminada e a outra metade não está. Nessa fase é uma fase muito propícia para planejamento. E eu gosto muito de falar sobre isso, que planejamento não precisa ser sempre algo grandioso, sabe? A gente está construindo o tempo todo, pro bem ou pro mal, digamos assim. A gente está fazendo o tempo todo, elaborando coisas que vão servir para nossa construção como indivíduo ou destruição como indivíduo. Então, por que não planejar, né? Por que não estar mais atenta àquilo que você vem elaborando na sua cabeça? Se a Lua Nova é um período onde você vai intencionar, a Lua Crescente é um período onde você vai escrever num papel, né, pegar suas ferramentas de planejamento, aquilo que você quer realizar para esse ciclo. Lembrando que o ciclo lunar é o intervalo entre uma lua nova e outra. Então, o que você quer intencionar durante esse período de aproximadamente 28, 29 dias? É sempre bom saber. É sempre bom estar atenta, estar com a mente consciente àquilo que você está querendo trazer no mundo. Então, usem o período de lua crescente para planejarem, para trazerem para o mundo, para verem, na verdade, como vocês irão trazer para o mundo isso que vocês estão intencionando. E pode ser, por exemplo,
pintar a parede do meu quarto. Pode ser, por exemplo, adquirir um hábito novo, como fazer yoga, beber mais água, ler um livro, ler uma página por dia, mas o planejamento em si é decidir, ok, quero ler uma página por dia, então, de um livro, então em que horário eu vou fazer isso, o que pode me ajudar, vou comprar de repente canetinhas novas para dar uma alegria, dar uma cor, sabe? Adquirir táticas para implementar com maior facilidade novos hábitos ao nosso dia a dia. Então isso é o que a lua crescente nos ensina, né? A lua crescente é uma crescente de energia também, porque durante a lua nova a gente percebe que as marés estão baixas, que a seiva das plantas estão localizadas aí nas raízes, né? Que existe todo um comportamento animal que vai se dar de uma forma diferente, geralmente de uma forma mais tranquila, e durante a lua crescente já é a hora assim, aquela acordada, aquele despertar, aquela movimentação. Então vocês podem perceber as marés subindo, os animais ficando levemente agitados, né? A seiva das plantas vai estar em outro lugar também, vai estar localizada aí no caule, né, das plantas. Tudo vai ganhando mais energia. É a lua cada vez que ganha mais brilho, exercendo maior influência sobre tudo, sobre a gente, né, sobre o planeta. E aí passeando, né, pelas fases, a gente teve lua nova, sol e lua no mesmo signo, ou juntinhos. A gente teve quarto crescente, lua do ladinho do sol, digamos assim, e agora a gente tem a terceira fase do ciclo, que é sol e lua opostos, né? Em oposição de signo, em oposição geográfica também, é um de frente para o outro, digamos assim, né? E aí essa localização, essa movimentação vai permitir que a lua traga pra gente um esplendor de brilho que a gente gosta de ver na lua cheia. Pelo menos eu acho a lua cheia muito linda, não tem como não parar, principalmente quando tem superlua, que é quando a lua tá levemente mais próxima da Terra e dá aquela impressão de que a lua tá gigante. Então eu amo lua cheia, e isso é sol e lua em signo opostos, né? E a partir disso, aliás, dar essa dica aqui pra galera que gosta de astrologia e quer de repente investigar, a partir disso vocês conseguem saber se vocês nasceram numa lua cheia, numa lua nova, a partir do signo solar e do signo lunar. Por exemplo, quem nasceu em Aquário, né, que vai estar fazendo aniversário em breve, e tem lua em Leão, nasceu em lua cheia, assim como quem nasceu no signo de Leão e tem lua em Aquário, nasceu em lua cheia também, e a partir disso vocês conseguem ver uma movimentação. Se você nasceu com sol em Aquário e com lua em Aquário, você nasceu numa lua nova, e a partir desse círculo brincar e tomar consciência de qual lua você nasceu, qual era o movimento lunar energético estava em ápice no dia do seu nascimento. Lua cheia é um período de movimentações, né? A gente percebe um ganho energético, ainda que vagaroso, e parar aqui também de romantizar o acelerado, o movimento rápido, né? Olhar pro vagaroso como se fosse algo ruim. Não, é importante que as coisas caminhem no seu próprio ritmo. Então, a gente viu lua nova, lua crescente, lua cheia, é um ápice, a lua em seu maior esplendor, e isso nos convida ao transbordamento. Lua cheia é período de transbordamento, período de movimentações sociais, período de movimentações individuais também. Pode ser aquele período em que você está com dificuldade para dormir. Não sei se você que está me assistindo agora já fez essa observação de: nossa, tô assim com insônia super acelerada e não consigo dormir. Aí olha para o céu, é lua cheia.
tem conexão aí sim, porque lua cheia é movimentação de água, movimentação de energia, né? Lua cheia é época em que as marés estarão altas, em que a gente vai estar mais falante, mais agitado mesmo. Tem até uns estudos que pontuam que existe uma maior probabilidade de parto e infarto em épocas de lua cheia, por conta dessa influência lunar sobre as águas do nosso planeta. Então, o convite que essa fase da lua nos faz é o convite de estarmos celebrando, de estarmos em movimento, de fazermos encontro. Atualmente, né, estamos em quarentena, então o máximo de encontro que a gente está podendo fazer é encontro online, é isso aqui. Mas eu acho, né, abrindo parênteses aqui, eu acho que vocês já conseguiram entender que quando a gente intenciona e direciona a nossa energia, a conexão acontece, né? Acho que até aqui, desse tanto de tempo de quarentena, de videochamada, de reunião online, assim, a distância já deu para entender que intencionando a coisa conecta. Então, lua cheia vai ser a época desses encontros online acontecerem. Para quem tiver aí nos encontros presenciais, né, com a família, essa é a época em que vai ser bem propícia essas movimentações, esses festejos de quintal, esses festejos familiares que a gente gosta tanto, tipo de domingo. Então, lua cheia. Lua cheia também é uma época boa para vocês namorarem bastante, para vocês conhecerem o próprio corpo de vocês, trazerem prazer, permitir que o prazer aflore em vocês, porque se a lua, ela vai estar trazendo uma movimentação maior pra gente, não à toa essa dor de cabeça que alguns podem ter, essa agitação, muito pensamento, ou pensamento extremamente acelerado. Então, permita se movimentar, né? Medite através do prazer, para que dessa forma você esteja aproveitando essa energia do momento, né? E aí eu falei sobre planejamento. Se durante a lua nova você intencionou, durante a lua crescente você planejou, durante a lua cheia você também executa. A lua cheia é quando a gente tá com maior energia, falando de um modo geral. Então, tragam a maior quantidade de afazeres da agenda de vocês para períodos de lua cheia, ok? Isso torna as coisas um pouco mais fáceis, um pouco mais simples. Eu sei, a gente tá numa dinâmica de mundo muito louca, onde a gente tem muito para fazer o tempo todo e onde a gente acha que está sendo improdutivo porque as 12 horas de trabalho não foram suficientes e talvez queira trabalhar 20, se lamentando e olhando para o horário de sono como se fosse algo negativo. Mas não é. A gente está dentro dessa dinâmica, dentro dessa sociedade que está nos educando realmente para isso, para pensar produtividade de uma forma muito intensa e o tempo todo. Mas, né, quando possível, tragam a maior quantidade de afazeres da agenda de vocês para um período de lua cheia, que é um período propício mesmo para encontros. Aquela reunião importante, onde você quer pontuar o seu valor, aquela reunião importante onde você quer fechar negócios, traga para a lua cheia, ok? E por último, temos aqui nossa última fase de lua minguante, onde cada vez mais a lua vai se aproximando do céu. E quanto mais próxima do céu, não, vai se aproximando do sol. E quanto mais próxima do sol está a lua, menos brilho ela vai ter. E essa fase de minguação lunar é uma fase que nos convida a avaliar tudo que aconteceu até aqui, tudo que aconteceu do começo do ciclo, né? Tudo que aconteceu desde o primeiro dia de lua nova, o que deu certo, o que não deu,
o que foi bom, o que foi ruim, quem ajudou, quem atrapalhou. É sempre bom saber quem tá te ajudando e quem tá te atrapalhando, minha gente, porque autoconhecimento é isso, né, não? Porque ficar a vida inteira trabalhando sobre os mesmos padrões, trazendo o mesmo comportamento errado, né, caindo ali nos mesmos buracos, a gente não tem tempo pra isso. 2021 já, né, janeiro de 2021, a gente não tem tempo para isso, né? Vamos aprender com os nossos erros, sim. Errar faz parte do processo. Tenham em mente que vocês vão errar muito. A gente também tem essa cobrança do preciso acertar, meu Deus, eu tenho que acertar. Eu já tenho 20 e tantos anos, gente. A gente tá aprendendo, cara. A gente tá aprendendo. Tenham paciência. A gente tá aprendendo. Mas a lua minguante em si é uma lua que nos convida a fazermos avaliações. Avaliar, sim, também limpar aquilo que está na nossa vida, aquilo que já não serve mais. Né? Sempre bom estar renovando energia. Doar as tranqueiras que você tem aí no armário. Lua minguante. Mas o que? Repensar os seus relacionamentos de uma forma geral. Essa amizade, tá sendo amizade mesmo? Ou tá mais te atrapalhando aí pra frente do que qualquer outra coisa, né? Esse namoro tá sendo próspero, não tá? Enfim, o relacionamento que você cultiva com você tá sendo honesto ou não tá? Tá sendo um relacionamento pobre, né? Onde você não tem tempo pra si, onde você só tem tempo pro outro, ou tá sendo um relacionamento onde você realmente se prioriza? Lua minguante, gente. Lua minguante é luas de fazer esse tipo de reflexão. Então, época de limpeza, época de mandar embora. Tem até uns rituais maneiros aí pra se fazer em época de lua minguante, porque realmente é um período propício para limpezas. Então, façam a limpeza de suas casas, façam a limpeza dos pensamentos, né, avaliações do comportamento de vocês durante época de lua minguante, ok? E além disso, tenham em mente, novamente pontuar aqui, aquilo que ajudou vocês durante esse ciclo e aquilo que atrapalhou vocês. Deixar ir embora as coisas é sempre muito positivo, por mais doloroso que possa ser. A gente é muito apegado às coisas e aí dói mais o desapegar do que a coisa ir embora em si. Então a gente precisa aprender a desapegar, e pensar planejamento através da lua nos ajuda a trazer esse desapego de uma forma mais acessível. E aí eu pontuei aqui a lua, esse astro tão magnífico, onde em cada uma das suas fases a gente vai estar aprendendo, né? Aprendendo a intencionar, né? Na lua nova, aprendendo a planejar durante a lua crescente, aprendendo a executar, a celebrar suas vitórias também, que é extremamente importante. Por mais que seja uma vitória onde ao olho dos outros possa ser pequena, celebre as suas vitórias. Se para você é glorioso um novo celular, celebra isso. Se para você é glorioso fazer assistir determinado filme, enfim, celebre aquilo que você acha pertinente. Não tire o valor das suas próprias vitórias pessoais. Não tire o valor das suas próprias vitórias. Celebre as suas vitórias sempre que puder e do jeito que der, né? Ultimamente a gente está tendo que ser muito criativo com relação à celebração, porque não estamos podendo aglomerar, não é mesmo? Estamos aqui de quarentena, então as nossas celebrações têm sido muito à distância, mas não deixem de celebrar, fazer aquela videochamada para comemorar aquilo que você acha necessário. E pensar planejamento através da lua é muito grandioso, porque novamente nos ajuda
a desmistificar algumas ideias, entender que esse conhecimento que era executado desde os nossos ancestrais ainda tem validação, ainda tem a sua importância, porque é um saber. É um saber que hoje em dia com a ciência vem sendo validado, mas é um conhecimento que já está no mundo há muito, muito, muito tempo. Não à toa, existem livros que vão fazer essa conexão da menstruação, né, com as fases lunares, de povos que já percebiam a conexão do útero com a lua. Mas isso é papo para outra live, não é mesmo? Estamos aqui falando de uma ferramenta extremamente poderosa para vocês trazerem no dia a dia de vocês, né? E como eu já pontuei a importância da lua aqui, que ferramenta é essa? A ferramenta que eu tô falando são os lunários, né? Eu tenho o Lunário 2021, que está disponível para compra pelo link da minha bio, mas também vocês podem, se quiserem, baixar na internet opções gratuitas, né, de calendários lunares para vocês se movimentarem, entenderem o que é essa movimentação através da lua. Vocês também podem comprar os cadernos que são focados na lua. Existem hoje em dia variadas marcas que cada vez mais facilitam o acesso nosso às fases lunares por dia, assim, a cada 2 dias e meio a lua está ali se movimentando, e dentro, né, de ferramentas como, por exemplo, o lunário que tá aqui atrás de mim, vocês conseguem ver e se movimentarem de acordo ao que eu já falei aqui: lua nova, intencionar, lua crescente, planejar, lua cheia, a gente vai celebrar, executar, e lua minguante, avaliar. E é bom explicar aqui que você pode ser da religião que for, assim, não importa a sua religião, você pode trazer esse pensamento, essa tecnologia ancestral para o seu dia a dia, né? Existe um medo de determinadas pessoas de trazer o respeito à natureza, porque vão pensar que eu sou XYZ. Então tomem cuidado com isso. Não deixem de acessar um conhecimento ancestral só porque vocês são da religião X, sabe? Acessem, conheçam. Tá tudo aqui, ó, é tudo nosso. A gente precisa retornar a um conhecimento que os nossos ancestrais nos deram. Então não se acanhem, não deixem de conhecerem essa tecnologia por questões religiosas, porque não estou falando aqui de religiosidade, estou falando de respeito e entendimento sobre ciência. E uma outra coisa é que os erros que a galera geralmente comete também é o de começa empolgado ali, olha, meu Deus, lua nova, vou fazer X, lua começa ali no começo do planejamento extremamente empolgado, e aí vai perdendo a energia, vai parando de ver, vai parando de avaliar, de analisar, de fazer essas pontuações, porque está se movimentando de acordo com a empolgação. Mas não é dessa forma que você deve integrar essa tecnologia no seu dia a dia. É através de disciplina, é separando um momento do seu dia para que você esteja olhando para a lua, olhando para a sua agenda, né, de trabalho, de afazeres, e juntando, conectando uma a outra. Separar um momento do dia, exercer disciplina é extremamente importante, não agir na empolgação, porque senão vocês só vão fazer isso nos primeiros 3 meses, depois vocês não vão fazer mais. Então é exercer disciplina. Todo dia, quando eu acordar, ou enfim, toda segunda-feira eu vou fazer isso, ou todo primeiro dia do mês eu vou olhar e analisar como eu posso me movimentar de acordo com a lua.
E uma outra questão também é a galera que acha que é complicado, né? A galera que não vai trazer um planejamento através de um lunário, através de um calendário lunar, porque acha que não vai dar conta de fazer. Só que, como eu sempre digo, como eu aprendi até, as primeiras coisas, quando a gente está no começo de tudo, tudo parece difícil, tudo parece extremamente complicado, meu Deus. Falar em público, que complicado. Oh, meu Deus, desenhar, que complicado. Sei lá, tomar um sorvete, que complicado. Tudo cai, me sujo toda. Que complicado quando a gente faz determinadas coisas pela primeira vez. Beijar na boca, que coisa mais complicada. Onde você põe o dente, onde você põe a língua, meu Deus. Então, fiquem tranquilas. Vocês vão errar e tô aqui pra ser verdadeira mesmo. Porque errar faz parte do processo de aprendizagem. E principalmente se você nunca ouviu falar, né, em integrar a lua dentro do seu planejamento. Fiquem aliviadas, vocês vão errar. Mas são esses erros e juntamente são esses acertos que vão trazendo um autoconhecimento maior sobre você, um autoconhecimento maior sobre quanto e como a lua afeta você no dia a dia, de forma individual e também de forma coletiva. Então, eu gosto muito sempre de trazer exemplos aqui de pessoas que fizeram oficinas comigo, que fizeram meus workshops lá em 2019, planejamento lunar, e que aprenderam bastante e continuam integrando esses conhecimentos dentro do seu dia a dia, né? Eu gosto muito quando, por exemplo, Sabrina Santana, ela vai trazer e vai pontuar suas movimentações de acordo com cada fase da lua, e às vezes me manda mensagem dizendo: amiga, tá muito difícil, tá muito complicado, Chantal, não tô conseguindo entender. E a gente senta, conversa, vê o que é possível de fazer, vê o que ela não tá conseguindo entender, porque é um conhecimento que até então muita gente não tinha. Então faz parte ter dúvida, faz parte aprender enquanto tá fazendo, enquanto tá ali executando. Então fiquem tranquilas, não achem que é algo muito difícil para vocês, é algo possível. Basta realmente ter disciplina e vontade mesmo de aprender. Para além disso, os materiais são materiais muito acessíveis, né? O lunário, por exemplo, como é uma ferramenta que você vai usar o ano inteiro, dá R$13 por mês, né? Tem outras ferramentas também que são bem acessíveis, e para quem não tiver acesso, não tiver como comprar um lunário, também tem como baixar pela internet, aí você adapta essas ferramentas, né, essas mandalas. Mas de qualquer forma, não deixem de trazer um planejamento lunar para a vida de vocês, porque é uma ferramenta extremamente poderosa para a gente trazer para as nossas vidas, porque a lua nos ensina a sermos flexíveis, a também entregar energia quando é propício, entrega, e cuidar, né, proteger nossa energia quando é propício esse cuidado. Então, desejo firmemente que vocês consigam trazer, tenham a capacidade de trazer, implementar na vida de vocês tudo que eu trouxe aqui, o planejamento lunar, né? Se planejar através da lua é algo muito poderoso. Não deixem passar em vão essa oportunidade de conhecimento, essa tecnologia que eu estou trazendo aqui de forma tão simplificada e de forma tão amorosa, que é o meu trabalho. Peraí, acho que dá tempo para as perguntas, né? Ai, Flavinho. Sim, vamos lá. Perguntaram aqui: a criatividade também pode ser alavancada durante a lua cheia? Pode. Lembrando que a criatividade também vai ter muita relação com a nossa libido, né?
Quanto mais você se movimenta de forma física, quanto mais você dá valor às suas ideias, mais firme, mais forte vai ficando a sua própria energia vital. Então, mais forte vai ficando mesmo a sua criatividade. Quanto menos você fica se tolhindo, achando que a ideia do outro é sempre melhor, isso é extremamente positivo. Então, você pode trabalhar sim a criatividade durante a lua cheia fazendo isso. Traz a dança, traz o canto, traz o desenho, sabe? Traz a fala, né? A atuação. Traz isso para sua vida. Se movimentem durante a lua cheia. Entendendo que a criatividade é um caminho. Não adianta você ficar o ciclo inteiro ali, ó, só falando, alimentando pensamentos ruins, de que você não serve pra nada, de que as coisas que você queria não servem pra nada, e do nada olhar assim, meu Deus, lua cheia, eu vou alimentar minha criatividade. Não é sobre isso, né? É um processo. A lua nos ensina a nos movimentarmos em processos. Então, esse também é um processo que precisa ser iniciado ali na lua nova. Que tal, mana, plantar na nossa próxima lua nova o crescimento da sua criatividade, né? O alavancar da sua criatividade, para que cada vez mais você possa vê-la expandir, ver toda essa energia vital se expandir e também ter uma facilidade para reconhecer a sua criatividade, trazendo então, vendo ela com maior valor. Próxima pergunta. Perguntaram aqui também, eu estou tendo um certo bloqueio em celebrar as minhas conquistas, como manter em alta a autoestima? Olha, isso é um trabalho, é um trabalho para um ciclo inteiro. Principalmente eu preciso pontuar aqui, quem me fez essa pergunta é uma mulher negra e a gente sabe o quanto a gente está dentro de uma sociedade que vai ser extremamente racista com a gente, né? Ao contrário do que alguns que estão aqui podem pensar, o racismo não é só quando eu chamo fulaninho de macaco ou fulaninho de burro por ser preto, não. Racismo é toda uma estrutura que vai alimentar diariamente, né, um entendimento de inferioridade para pessoas que não são brancas. Então a gente não vai se ver em lugar nenhum, ou quando a gente vai se ver com dificuldade, como se fosse cotas. Não à toa, eu, por exemplo, eu sou angolana, eu tenho parentes em Angola ainda, e a minha irmã, por exemplo, ela tem uma grande dificuldade de entender o Brasil como um lugar com uma população negra em sua maioria. Então, ela se espelha muito quando pensa no Brasil através das novelas, né? Então, ela não consegue entender o que eu tô falando. E trago esse exemplo para dizer que a gente está numa sociedade em que vai sempre dizer que a nossa existência não importa, né? A gente vai ver isso nas estatísticas de assassinato, onde a nossa existência ela vai ser gritada assim, não é importante que vocês estejam vivos. Então é um trabalho para a vida inteira, é um trabalho árduo, né? Mas é um trabalho muito gostoso e um trabalho muito lindo, porque cada vez que a gente se autoconhece, cada vez que a gente se ama, a gente também está desconstruindo ideias que o sistema racista põe diariamente nas nossas cabeças, né? Desde a tenra infância. Enfim, a escola é um lugar onde a gente vai ter uma educação racista, onde a gente só vai ver pessoas pretas sendo representadas quando se fala de escravização. Só que a escravização é uma interrupção da história da população preta. A escravização é um sequestro de uma população. Então, mana, é um trabalho de vida inteira. Mas como mantém alta, traga referências que são parecidas com você. É a dica que eu dou. Para de se referenciar em pessoas que não tem nada a ver com você. Traz referências possíveis. Não estou falando de trazer a Oprah, ok, Oprah é uma mulher negra, mas referências táteis, né?
Adriana Barbosa, do Feira Preta, referências táteis, onde você vai conseguir olhar e falar, nossa, me inspira, quero ser, sim, me alimenta a minha autoestima, sabe? Traga esse tipo de referência. Uma última pergunta é sobre a lua minguante pode mostrar o silêncio, reflexão e observação para como agir? Sim, mas não é só a lua em si, vocês também precisam se movimentar. E uma movimentação que eu indico vocês fazerem durante a lua minguante é a meditação. Eu sei que muita gente olha para a meditação com olhos de não é para mim, é muito difícil, é caro, não é para corpos como o meu, mas isso novamente é um pensamento racista, é um pensamento elitista, é um pensamento extremamente problemático, né? Convido vocês a conhecerem a Kemetic Yoga, yoga africana, a conhecerem um trabalho, por exemplo, de yoga marginal, de Sol Crespo Yoga, Ana Soul, K Poder Ancestral, mulheres e homens que vão mostrar pra gente que a yoga é possível sim, pra gente, pra pessoas que não são ricas, pra pessoas gordas, pra pessoas pretas, pessoas que não estão, né, dentro daquele padrão extremamente popularizado de quem deve praticar yoga. Então, meditação durante a lua minguante é extremamente bem-vinda, para que dessa forma a gente consiga entender aquilo que precisa ser realmente posto para fora, né? Os pensamentos, a repetição de palavra, que também é algo que a gente precisa tomar cuidado com, que a gente semeia através de nossas palavras. Lua minguante, meditação, super combinam. Façam esse match e depois me falem o que vocês acharam. Assim, eu amo meditar. Meditar eu achava muito difícil, confesso pra vocês, que quando a gente. Eu cresci na periferia, né? Eu cresci na favela, Morro dos Prazeres, Morro do Escondidinho, e são lugares onde a gente não vê pessoas praticando meditação, pessoas fazendo yoga, mas quando eu descobri a yoga através de Emayama Mizani e vi que era acessível, assim, acessível porque a gente só precisa respirar, tudo mudou, tudo mudou. Então, pesquisem pessoas que possam estar trazendo essa ferramenta que é yoga e meditação para vocês, principalmente durante a lua minguante. Novamente, você não precisa ter útero para sentir a influência da lua. Você só precisa ser um ser feito 70% de água, mesmo que mais ou menos, tem gente que não gosta muito de beber água, mas enfim, brincadeiras à parte, você só precisa ser majoritariamente feito de água e estar dentro do planeta Terra para sentir a influência que esse astro majestoso exerce sobre nós mensalmente. Então fica aqui o convite, apresentei hoje a vocês uma ferramenta muito poderosa para o autoconhecimento de vocês, executem, integrem no dia a dia de vocês, e eu quero muito um feedback posteriormente para saber quais foram as dificuldades e quais foram as facilitações também que integrar uma tecnologia ancestral que está nessa terra há tanto tempo nos fornece. Enfim, hoje, terça-feira, 20 horas, aconteceu essa nossa live, né, sobre tecnologia ancestral, e podem ter certeza, terça-feira que vem, novamente, a gente vai estar aqui falando sobre tecnologia ancestral, porque esse é o nosso canal onde eu realmente pretendo e ajudo vocês a se conectarem com o corpo de vocês, se conectarem com o ciclo menstrual de vocês de forma amorosa e simples e acessível. Agradeço a audiência de vocês e, enfim, compartilha, manda essa live para todo mundo, esteja você no YouTube ou no Instagram, agora com o novo agora com o novo eu, Maria Chantal. É isso, gente. Um beijo, até breve.